Vamos lá, então, falar da nossa matemática fiscal. Olha, eu só estou usando esse termo porque ele foi usado por várias outras pessoas. Não fui eu que criei esse termo, mas eu achei ele muito caricato. E, de certa forma, ele ilustra um pouco, ainda que com certo exagero aí, o que está acontecendo nesse momento. Bom, bolsas americanas pertíssimo das máximas históricas, depois do corte de juros pelo Fed. Mas a nossa bolsa não acompanhou, à exceção desses 2 últimos pregões pelos motivos que a gente acabou de comentar. O que acabou frustrando um pouco a nossa expectativa. A gente colocava aqui, a gente do Research, muito o corte de juros como o principal gatilho para a Bolsa Brasileira nesse ano, né? O corte de juros lá fora. Mas muito dessa frustração, eu acho, assim, se deve a essa matemática fiscal. Ficou muito explícita no relatório de receitas e despesas do governo do 4º bimestre, que saiu na sexta-feira à noite, atrasado, né? E que no total, assim, ele mostra uma somatória de 41 bilhões de reais de gastos, de despesas que estão transitando fora do cálculo da meta fiscal do ano. E mesmo já excluindo esses 41 bilhões, tá difícil de atingir a meta, né? Que tem um piso aí de um déficit de 0,25% do PIB. Então, assim, muita decepção. É claro que teve muita frustração com isso. Essa semana a nossa curva de juros empinou, os prêmios de risco de longo prazo engordaram muito. E o que eu queria perguntar para vocês, e claro que isso machucou nossos ativos de risco. O que eu queria perguntar para vocês estamos fadados a ser o país dos rentistas? Porque, assim, ultimamente só a bolsa do Enzo que tá Minha dando bolsa não, alegria, quem né? me dera fosse Já minha. pensou, Enzo? Se eu tivesse a chave lá, convidava vocês tudo pra fazer episódio lá, mas enfim. Eu aceito o convite, tá? Né? Em antecipação, já aceito. Não, mas aí, pô, como que responde? Eu penso mais sempre lá de fora, né? Eu acho que esses episódios, eu acho que demonstram cada vez mais a importância do pessoal ter parcela do seu dinheiro investido na bolsa lá fora. Porque, né, a gente viu o desespero do Matheus aqui esperando pro relatório sair numa sexta-feira à noite e não saía, e não saía. Eu sei que a vida do Matheus não é muito agradável, não. Porque ele estava esperando isso, né, numa sexta-feira à noite, ele devia ter coisa mais interessante para fazer. É que cobrir política hoje em dia, né? Então, e assim, ele complicado. tava ali esperando, e aí vê essa surpresa, tipo, pô, e aí você vai ver na segunda-feira dólar reagindo mal, juros indo para cima, e aí o pessoal fica pensando, por que eu vou ter dinheiro lá fora, né? Tipo, acho que é demonstra muito bem o porquê do cara ter investimento lá fora. Tipo, você sempre tem que ficar com uma parcelinha vendida, porque as surpresas aqui normalmente são várias. Sim. Na verdade, a surpresa é usual, né? Eu nem diria surpresa, na verdade. Não, assim, é surpresa, infelizmente né? é algo que tá... A gente já tem que contar Aquele com negócio, certo exceção é nível. regra. Regra é exceção, né? Eu sempre confundo. É Mas... isso mesmo. Lari, eu tenho dificuldade de acreditar que nós vamos abandonar essa estrutura monetária que a gente tem hoje. Eu acho que o que a gente viu ali entre 2016 e 2020 foi uma ilusão. Né? O que a gente viu depois foi a máxima ilusão da possibilidade da Selic cair abaixo de 5%, vamos dizer assim, né? Aquilo lá não existiu, aquilo lá, enfim, um momento muito distante de qualquer realidade. Mas me parece que o prêmio que o mercado cobra para manter seus recursos em real é esse aí que a gente está vendo na tela. São esses 12% ao ano. Quando vem muito para baixo disso, o mercado dá o seu troco ali, mandando recursos para fora, procurando outros investimentos lá fora. Por vezes a gente tem um IPOzinho por aqui e tal, mas a debandada é sempre muito rápida quando os juros viram, né? Quando a política monetária vira. Precisava fazer muito mais nesse fiscal para a gente deixar esse quadro de país rentista. Mas assim, parece que a dominância fiscal mesmo tá praticamente dada. Você acha que tá dada? Eu acho que não existe governo... não existe crescimento no Brasil sem gastos do governo, sem os gastos exagerados do governo. Né? Com esse arcabouço que a gente tem hoje, né? Com essa estrutura legal e legal acho que é importante, né? O Rule of Law
do Brasil, ele traz incerteza jurídica ainda, né? Não tem, assim, é difícil ainda. Melhorou muito, enfim, do passado para agora, mas ainda traz muita incerteza. E acho que assim, a interferência do governo e essa ânsia em dar benefício, fazer medidas de estímulo para setores que às vezes não tem nem a mínima chance de rodar bem aqui no Brasil, e a gente está vendo isso acontecer de novo, via BNDES e por aí vai, não vai conseguir tirar o Brasil dessa rede que a gente ficou preso. O Felipe fala muito do cercadinho, mas esse cercadinho nosso está cada vez menor, sabe? Né? Antes a gente tinha um cercadinho maior, quer dizer, a gente podia ir para lá ou para cá, acho que num espaço maior. Agora o nosso cercadinho está muito pequenininho. Talvez esse range da Selic aí, essa faixa da Selic seja mesmo desses 10 aos 12 e olhe lá. E é isso que a gente vai viver. Eu acho que, assim, de forma coordenada ou não, na verdade, assim, provavelmente de forma descoordenada, mais do que coordenada, foi escolhido um modelo que a gente tem mais crescimento com mais juros, né? Eu acho que E muito mais e inflação, mais né? inflação. Até porque, assim, o Banco Central deixou muito claro no Copom da semana passada e na ata do Copom, que saiu essa semana, que, assim, o PIB está crescendo acima do potencial. Quando você tem isso acontecendo, você tem um crescimento inflacionário, né? E Que é vamos o que lá. está rolando e exige esse aumento de juros. A questão é que ele está crescendo mais que o potencial por conta do exagero do estímulo fiscal. Total. Né? Então, assim, eu acho que isso foi escolhido. Então, dito isso, assim, a gente precisa estar preparado para um cenário, talvez, desse modelo mesmo, né? Desse modelo, crescimento acima do potencial, inflação um pouquinho mais alta e juro um pouquinho mais alto, para não deixar a coisa descambar de O vez. problema é que isso cobra a sua conta. A Não, conta com certeza. chega. Não seria minha escolha. Não seria minha escolha, né? É um Não modelo seria. que não para de pé, né? A gente já viu acontecer em outros momentos. É assim, o nosso déficit nominal está nos mesmos níveis do governo Dilma Rousseff. Total. Eu acho assim, tem muita coisa para resolver nessa frente, mas a gente, né, como selecionador de ativos, eu acho que a gente não pode contar com isso. E o que eu quero dizer com isso é que este modelo, um modelo de alto crescimento, alta inflação e altos juros, não é um ambiente fácil das empresas navegarem. Esse é um ambiente muito difícil, porque você não consegue levantar crédito com tanta facilidade para rolar suas dívidas. Não, assim, despesa financeira, ela está corroendo do seu caixa numa velocidade inebriante. Então, você precisa ser uma empresa muito rentável, com muita folga de geração de caixa, com um balanço muito robusto, para você conseguir atravessar um ambiente como esse. E aí, eu até fiz um exercício que eu achei muito curioso, assim, você faz um screening, né, faz uma lista ali, filtra as empresas da Bolsa Brasileira que dão um ROI, retorno sobre o capital do acionista, maior que 16%. Tem uma alavancagem, no máximo de 1,5 vezes, dívida líquida EBITDA, um valor de mercado mínimo aí de 1 bi, sei lá, uma liquidez mínima. Você chega em 29, 30 empresas. É muito pouco, né? É muito pouco. Mas se você pegar essas empresas no preço certo, assim, você consegue navegar relativamente tranquilo, né? Porque, assim, é o oásis, né? O porto seguro da nossa economia, esse tipo de empresa. Agora, caso contrário, eu acho mais difícil. Nesse momento, a seleção de ações fica muito mais importante.